Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 9 de abril. Agora na Espanha, 11 horas e 57 minutos. No Brasil, 6 e 57 da manhã. Gente, a BTC aqui no 4 horas está no limite entre revogar a nossa cunha triangular de acumulação no 4 horas e eventualmente formar um fundo duplo com essa agulhada aqui do dia 3 de abril. No começo da tarde, aqui na Espanha, já ainda era de manhã aí no Brasil. Vocês vejam que a gente fez a mínima aqui no dia 3 de abril em 27.200. Se a gente revogar a base dessa cunha triangular, a gente provavelmente vai fazer um fundo duplo aqui com esse patamar. Mas segue vigente porque os fundos ainda estão ascendentes. A agulhada do dia 6 de abril a gente bateu 27.711. Até agora, nessa madrugada de sábado para domingo, a gente bateu 27.800. O ABTC ficou estressado assim porque alguns analistas já anteciparam que o IPC do mês de março nos Estados Unidos veio muito ruim. A inflação permanece inabalável nos Estados Unidos. Já vou falar sobre isso. Ou seja, é muito provável que o viés ultra hawkish do Fed permaneça por mais algum tempo, porque a inflação não está dando sinais de arrefecimento e, por um outro lado, a OPEP, liderada pela Arábia Saudita e pelo Kremlin, continuam cortando a produção de petróleo justamente para estressar ainda mais a inflação na zona do euro e nos Estados Unidos da América. A gente está vivendo uma verdadeira hecatombe geopolítica nesse planeta. A BTC segue aqui acumulando. Qualquer crise que aconteça, pode ser mais uma crise bancária ou uma crise de liquidez cambial para o dólar norte-americano, porque muitos países estão desembarcando do dólar e fechando as suas cotações internacionais em outras divisas. Qualquer coisa que aconteça, o Fed vai ter que colocar a maquininha de impressão para rodar e aí sim a BTC explode em direção a 100 mil dólares. Mas por enquanto a gente está acumulando. Já é o 10º candle aqui formando essa reguinha. Desde o dia 31 de março, a BTC não consegue se livrar dessa reguinha. Ora bate em 27.600, 27.700. Ora estressa aqui 29.184, mas a gente está acumulando e quanto mais longeva for essa acumulação, mais violenta será a movimentação de escape. No diário permanece plenamente vigente a nossa cunha triangular. Hoje, novamente, a gente está desenhando um candle vendedor com um corpo real muito tímido, praticamente sem pavio superior ou inferior. Isso aqui sim é o que eu chamaria de um grande silêncio que vai preceder um grande esporro. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando espessura, mesmo com essa brutal acumulação, onde não há nem amplitude movimentacional. Há mais de 11 candles no diário. Agora eu estou no diário ancorado pela banda de VWAP mensal. Vocês vejam que a banda de VWAP mensal do mês 4, do mês de abril, nem se mexe. Virou o mês e a banda continua com duas reguinhas aqui, ó, paralelas, nem se mexe. Na verdade, tudo isso começou em 30 de março e a BTC simplesmente não anda nem para cima, nem para baixo. Quanto mais longeva for essa situação, mais violenta vai ser a movimentação de escape. Mas nesse cenário em que não há amplitude movimentacional, o nosso setup continua vencedor. Ontem todos os sinais na sala de sinais e no copy trade fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes. O último sinal, que foi LTC, o SDT, fechou agora no começo da madrugada. Enfim, é lucro no bolso dos assinantes porque a movimentação da BTC está muito previsível. Bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP. Na seara fática, um projeto de lei do estado do Arkansas concede aos mineradores de criptomoedas os mesmos direitos que os donos de data centers. É o novo normal agora. Já que há um hiato legislativo em nível federal nos Estados Unidos,
Cada estado da Federação Norte-Americana está impondo a sua própria lei. E o Banco Central Europeu confirmou que o euro digital será usado para controle de pagamentos e o estabelecimento de políticas macroeconômicas. Eu não acredito muito que o uso dos dados on-chain quanto aos gastos em euros digitais, porque o Banco Central Europeu vai saber quanto uma instituição ou pessoa física está gastando e onde estará gastando com as CBDCs rodando, que vai ser um euro digital rodando na blockchain do Banco Central Europeu. Só que eu não acredito que eles vão usar esse tipo de dado só para o estabelecimento de políticas macroeconômicas. Na verdade, eles vão querer saber quanto a Mariazinha está gastando ou quanto o Joãozinho está gastando e onde está gastando. Enfim, as principais baleias de Dogecoin despejaram mais de 123 milhões de dólares em Dogecoin, enquanto a principal memecoin bombeava 30% em meio à alteração do logotipo do Twitter. Dados on-chain dão conta de que houve um mega despejo por baleias. Esse é o tipo de coisa que só depõe contra o Elon Musk, porque ele já existe uma investigação, inclusive uma ação de investidores contra ele, justamente por conta desse tipo de situação. Não se sabe se esse despejo tem relação com os public addresses do Elon Musk, mas o fato é que alterar a logo do Twitter para colocar para tirar a logo tradicional do Twitter, colocar a logo da Dogecoin, fazer o ativo bombear, dar um pump de 30% e simultaneamente ocorrer despejo de baleias, só complica ainda mais a situação desse tipo de comportamento, a situação do Elon Musk nessa ação que tem contra ele e complica ainda mais esse tipo de comportamento frente às principais movimentações de altcoins, que são sempre alvo de questionamentos. Será que há algum tipo de manipulação? E, enfim, agora com os principais public addresses despejando, pode haver alguma correlação, sim, entre a alteração do logotipo e o despejo por baleias. Fica para registro na seara geopolítica e finanças internacionais. Robert Kennedy Jr., que é sobrinho do ex-presidente norte-americano John Kennedy, assassinado em 1963, e que já lançou a sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos nas eleições de 2024, afirma que o lançamento das CBDCs pelo governo norte-americano é sim o primeiro passo para eventualmente se proibir a própria BTC. Não devemos ser cegos quanto ao perigo que é o lançamento de CBDCs e a eventual proibição de BTC, como o Tesouro fez com o ouro há 90 anos. Segundo ele, as CBDCs vão lubrificar a ladeira escorregadia para a escravidão financeira e a tirania política. Governos poderão dar um freeze, congelar ativos com um simples clique lá no Banco Central norte-americano, no Fed. E vão poder saber onde cada cidadão está gastando o seu próprio dinheiro e evitar, eventualmente, que o mesmo gaste com despesas X, Y ou Z. É o novo normal, essa discussão ainda está só começando. E os preços ao consumidor nos Estados Unidos, segundo analistas, permanecem firmes. Os dados que vão vir na próxima quarta-feira devem mostrar um ganho de 0,4% no índice de preços ao consumidor, o que exclui alimentos e energia e reflete melhor o escopo da inflação subjacente. O fato é que a inflação nos Estados Unidos está inabalável em março para economistas que projetam um aumento nos preços em pé de igualdade aos avanços vistos no semestre anterior. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a Rússia afirma ter cortado 700 mil barris por dia na produção de petróleo. E agora a Arábia Saudita, liderando a coalizão da OPEP, afirmando ter determinado um corte de mais de 1 milhão de barris dia. Agora a Rússia fazendo coro à OPEP, cortando mais 700 mil barris dia. Enfim, gente, isso só pressiona a inflação
na zona do euro nos Estados Unidos da América. A BTC segue desenhando a nossa reguinha, já vai para o 11º dia de uma reguinha insana que aprisionou a BTC aqui no patamar de 28 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.